Imagina só se um trabalho acadêmico pudesse ser a chave para proteger a vida de mais de 10.000 pessoas. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num projeto de intervenção que foque exatamente nisso, na segurança da barragem da Bocaina e, claro, na comunidade que vive ali, sobre o risco dela. Olha só, o material que a gente vai analisar aqui hoje vem de um projeto de intervenção bem importante, viu? Ele foi apresentado no curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E claro, é fundamental a gente dar o devido crédito, né? O título do trabalho é Projeto de Instalação de uma Estação Hidrológica para Monitoramento dos Níveis d'Água e Índices Pluviométricos na Barragem da Bocaina. O autor é o Marco Antônio dos Santos e a orientação ficou por conta do professor Fernando Guiguel de Castro, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um trabalho com conclusão prevista para 2025. Bom, para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente entende o que é esse projeto. Depois a gente olha para o risco lá na Serra da Bocaina. Aí vamos ver a solução que ele propõe, o plano de ação e, claro, o impacto disso tudo na segurança pública. E no final a gente fecha com as conclusões. Então, vamos começar. Esse projeto, logo de cara, já é um exemplo perfeito de como a academia pode e deve criar soluções práticas, sabe? É um reforço daquele compromisso da universidade em formar profissionais que vão lá e fazem a diferença na sociedade. Beleza, agora vamos entender o tamanho do problema. Pensa assim, de um lado, a gente tem uma barragem já antiga, com décadas de existência. E do outro, uma comunidade que não para de crescer bem ali, às margens dela. Aí a pergunta que fica é: o que acontece quando uma barragem, construída há 45 anos, fica sem a manutenção correta? Ela acaba se tornando uma ameaça, né? Uma ameaça para milhares de pessoas que vivem logo abaixo. E olha, as consequências disso são bem reais. Essas imagens aí, que são de arquivos da Defesa Civil, mostram o rio Bracuí transbordando. A força da água invadindo tudo, a área urbana. Isso aqui ilustra o perigo de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Para a gente entender como se chegou nesse ponto, vale a pena olhar a linha do tempo. A barragem foi construída lá no fim dos anos 70 para várias coisas, paisagismo, lazer, até gerar energia. Só que a parte de energia foi abandonada e ficou se deteriorando. Aí lá por 2012, a própria comunidade começou a alertar sobre o perigo, mas mesmo assim o desenvolvimento imobiliário na região não parou, o que só aumentou a exposição das pessoas ao risco. Agora, se liga nos números, porque eles são impressionantes. Segundo os dados que foram levantados no próprio trabalho acadêmico, a população nessa área de risco, a Grande Bracuí, cresceu quase 25% em 15 anos. Isso significa mais de 2.000 pessoas a mais morando numa área que é potencialmente perigosa. E para complicar, a urbanização joga contra. Como aponta uma fonte citada no trabalho, o que acontece? A gente vai colocando asfalto, construindo, e isso impermeabiliza o solo. Ou seja, a água não tem para onde ir. Áreas que antes absorviam a chuva, como uma esponja, hoje viram verdadeiros canais que acabam acelerando as inundações. Ok, o cenário é bem complexo, né? Mas é aí que o projeto entra com uma solução que é ao mesmo tempo tecnológica e proativa: o monitoramento em tempo real. Mas na prática, o que é uma estação hidrológica? Bom, de um jeito bem simples, é um conjunto de equipamentos, de sensores, que ficam lá medindo duas coisas: quanta chuva está caindo e qual o nível da água na barragem. E o mais importante, ele envia esses dados na hora para uma central de controle. A grande sacada aqui é a antecipação. O sistema avisa em tempo real se o nível da água está subindo de um jeito perigoso. E isso dá um tempo precioso. Tempo para emitir alertas, para evacuar a área com segurança, tempo para agir antes que um desastre aconteça. Claro que uma solução desse tamanho não se faz sozinho. Por isso, o projeto propõe uma parceria que é, na verdade, essencial. Envolve as defesas civis e as prefeituras de duas cidades, a empresa que é dona da barragem e também o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Ambientais. É um verdadeiro esforço conjunto. Ok, a ideia é excelente. Mas como é que isso sai do papel e vira realidade? Bom, é aí que entra o plano de ação, que é a verdadeira espinha dorsal do projeto. O plano foi pensado em 5 etapas bem claras, bem lógicas.
Primeiro, uma avaliação técnica para escolher o local ideal. Segundo, conseguir os equipamentos e todas as autorizações. Terceiro, definir como vai ser o financiamento. E aí vem uma parte crucial: o engajamento com a comunidade, com a criação de núcleos locais e treinamento. E, por fim, claro, a instalação e o teste de todo o sistema. Certo. E qual é o impacto de tudo isso? A relevância desse trabalho vai muito, mas muito além de só instalar um equipamento. O que a gente está falando aqui é de um investimento direto em segurança pública. E esse número aqui na tela, 10.677, ele representa o impacto humano. São mais de 10 mil vidas, ali na região do Bracuí, que passariam a ter uma ferramenta fundamental para sua proteção. E os benefícios eles vão se desdobrando. Além de proteger vidas, que já seria o suficiente, o projeto gera dados importantíssimos para os planos de ação de emergência. Ele também fortalece o Plano Municipal de Redução de Riscos e, talvez o mais importante, ele capacita a própria comunidade, ajudando a criar uma cultura de prevenção, de resiliência. Bom, chegando ao final da nossa análise, fica muito claro o valor que existe quando a gente conecta a pesquisa acadêmica com as necessidades reais, concretas da sociedade. Fica muito evidente a qualidade desse trabalho, sabe? Ele não só aponta um problema sério, mas ele vai além. Ele propõe um caminho viável, colaborativo e com base técnica para resolver a questão. É uma demonstração do papel essencial que a universidade tem na construção de um futuro mais seguro para todo mundo. E olha, se essa análise foi útil de alguma forma, fica aqui o convite para seguir o nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar. Ajudar a espalhar um conhecimento como esse é fundamental para a gente inspirar ainda mais iniciativas de impacto. Para finalizar, um aviso importante. Este conteúdo é uma síntese automatizada, que foi criada com o apoio de inteligência artificial, sempre com base no trabalho acadêmico original que a gente apresentou aqui.